falar de economia agora. Alan Gani já conosco. Bom começo de semana. Bom dia, Gani. Bom dia, Lívia. Ótima semana para você e para toda a audiência. Muito obrigada. E já com o Boletim Focus, né? O que as projeções nos dizem? Muita diferença em relação ao boletim anterior ou não? Não mudou muito, mas eu quero destacar um ponto do Boletim Focus relacionado à inflação. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tabela. Então, se a gente pegar no início do mês de junho, dia 3, a projeção de inflação estava em 3,88. E aí você tem uma trajetória crescente até agora, dia 24/6, 3,98%. Ou seja, previsão de inflação para 2024 subiu 0,10 pontos percentuais. Isso pode não parecer muito, Lívia, mas o Banco Central, ele se preocupa muito com a projeção de inflação. É o que ele chama de desancoragem das expectativas. Isso aqui é uma expectativa do mercado. O quanto que vai ser a inflação para 2024. Esta projeção está piorando. Por que que isso é importante? Por que que o Banco Central leva em conta isso na decisão dos juros? Não apenas a inflação corrente de agora, mas a projeção. Se todo mundo acreditar que vai ter mais inflação, os agentes econômicos, os trabalhadores, os empresários, agem racionalmente e antecipam o movimento de inflação. Opa, vai ter mais inflação lá na frente? Então, vou pedir um aumento salarial. Opa, vai ter mais inflação lá na frente? O empresário já reajusta o preço. E aí, aquela inflação futura acaba sendo antecipada e se concretiza. Por isso que o Banco Central olha muito para esse movimento da projeção de inflação. E isso explica, em parte, é claro, essa taxa Selic agora em 10,50% para 2024. E deve se manter assim, segundo as previsões, até o último Boletim Focus. E talvez, se for para colocar em termos de probabilidade, talvez, acho improvável, mas um aumento de 0,25, né? A gente não pode descartar essa hipótese. Agora, de resto, previsão do PIB em 2,09%. Acho que o mês de maio vai ser... Os dados, né, do mês de maio de atividade econômica serão cruciais para uma revisão dessa projeção do PIB, que a gente vai ter uma dimensão mais concreta do impacto do Rio Grande do Sul na atividade econômica. Vamos ouvir a Amanda Klein e o Cristiano Beraldo sobre isso, começando com a Amanda. Essas projeções, Amanda, te fazem ver o copo meio cheio ou meio vazio em relação à economia brasileira? Olha, se a gente olhar para a inflação e para a Selic, está um pouquinho mais para o lado meio vazio, mas pode ser algo temporário. Por que eu digo isso? Porque a gente vai depender agora das próximas semanas para duas coisas. Primeiro, essa semana tem a ata do Copom, para entender os pormenores dessa reunião, dessa decisão do Copom e até quando, né? O comunicado falou em 2025, até o ano de 2025, final de 2025, para você tentar ancorar essa inflação que o Gani explicou, manter essa taxa de 10,5% ao ano. Aí, o que o Banco Central fez? Jogou a bola de volta para o governo federal. Agora, o que o Ministério da Fazenda precisa apresentar e o presidente Lula endossar? Algum tipo de plano de corte de despesas. Qual será a dimensão desse plano de corte de despesas? Que aí sinaliza para o mercado que o governo está disposto a fazer alguma dimensão, alguma diminuição nos seus gastos para cumprir o teto do arcabouço fiscal, porque o arcabouço fiscal também tem um teto, que é de crescimento de até 2,5% acima da inflação das despesas. As despesas não podem ultrapassar isso. E por que o mercado anda tão estressado? Porque ele acha que esse teto pode ser revisto, pode ser derrubado. Uma vez que o governo apresentar algum plano, mínimo que seja, hoje o Mansueto Almeida, que é economista-chefe do BTG, já foi secretário de Tesouro, um grande conhecedor das contas públicas, tem uma entrevista dele no Valor que ele diz, olha, se o governo cortar mais ou menos 15 bilhões de reais, já aponta para esse caminho, ele já consegue fechar o orçamento esse ano, respeitando ali a meta fiscal e o teto do arcabouço. Vamos ver se isso de fato prossegue. Essas projeções, elas servem como um norte para que bancos e outras instituições façam suas projeções, suas avaliações sobre investimentos e a situação das suas instituições e das suas empresas. Mas tem um outro fator que é fundamental, que é a realidade das famílias brasileiras. E hoje, o peso do custo de vida, um custo de vida altíssimo, está estrangulando as famílias. Quer dizer, a renda não consegue acompanhar
a capacidade, né, de compra, porque os preços têm aumentado e as famílias não estão ganhando mais. Agora, tem um outro ponto importante. Apesar desse estrangulamento da capacidade de compra, se nós olharmos para o exterior, a capacidade de consumo do brasileiro em relação a populações de outros países está muito defasada. Quer dizer, o brasileiro empobreceu não apenas dentro do Brasil, mas também em relação ao mundo. E aí, para que sejamos competitivos, para que tenhamos uma economia forte que ofereça desenvolvimento à sua população, nós vamos ter que cobrir esse abismo que se criou. E como é que vamos fazer isso? Não será com a política econômica atual. Essa irresponsabilidade do gasto público, essa falta de projeto, impede que o Brasil avance e a vida das pessoas melhore. No fundo, é isso que importa. A vida das pessoas está melhor ou pior? Acho que todo mundo sabe responder essa questão.